Boa tarde a todos e a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer aqui receber o professor Jovino Pizzi, grande amigo nosso já de algumas longas datas, aqui através do GT de Ética e Filosofia, Ética e Cidadania, da ANPOF. Professor Renato Almeida, nosso colega do curso de Filosofia, tanto da graduação quanto do mestrado, e um dos membros aqui também desse grupo de pesquisa, que o Renato coordena algumas pesquisas no âmbito desse grupo. É fundamental realizarmos esse evento nesse formato, para que a gente possa manter sempre esses espaços de discussão, né, e de aprofundamento de temas importantes, como o que a gente traz esse ano, que é o tema da religião e da política. Toda a atualidade está permeada por um debate em torno disso, por situações em que se torna importante a gente refletir sobre essa situação. Então, aqui são muitas vozes, por isso, dentro da proposta da temática, nós inserimos as tradições, inserimos as perspectivas e inserimos os desafios. Então, cabe-nos agora pensar e acompanhar as falas dos nossos convidados desta tarde. Esperamos ter um bom evento e, com certeza, teremos um bom debate agora à tarde. Grato e... Obrigado, Claudemir. É um prazer, uma alegria voltar de novo a Sobral, umas quantas vezes já, né? E participar também pela segunda vez desse evento. Esse texto ele está ligado ao projeto que a Julieta estava ligando aí. Nós montamos aqui na Universidade Federal um observatório de patologias sociais. Por isso, então, um pouco a ideia de ler e interpretar o pentecostalismo a partir de um viés patológico ou patologizante. Com a proliferação de igrejas pentecostais e neopentecostais, o que aconteceu no Brasil, na América Latina e em alguns países? Um incremento muito grande no número de igrejas e também de denominações de igrejas dos mais diversos tipos e caráter. Então, a minha intervenção, ela tem como objetivo destacar um texto, o texto que tem 5 partes, talvez a última parte fique um pouco mais assim desatendida, mas quero então agradecer a oportunidade e ao mesmo tempo mostrar ou detalhar uma análise especulativa filosófica em torno dos efeitos patológicos, de um fundamentalismo, talvez a gente tenha que dizer de alguns fundamentalismos, que geram anomias sociais, e que atrapalham a convivência entre as pessoas. Ao mesmo tempo, destacar uma ideia de que nós, na área da filosofia, na área das ciências humanas e também no campo da política, nós vivemos o século XX, principalmente o final do século XX, diante de uma expectativa de secularização muito grande. E, ao mesmo tempo, um debate entre, quem sabe, a retomada da fé, a retomada do sentido religioso, que ganhou, como eu falei há pouco, um caráter assim tão diverso, tão pluralista e, ao mesmo tempo, radical. Se a gente quisesse começar a conversa com uma ideia assim de... eu vou tentar compartilhar esse arquivo, mas não estou conseguindo. Vou deixar para depois, outro momento. Se a gente quisesse trabalhar uma ideia, nós poderíamos ler o site da The Intercept, do dia 16 de outubro de 2020, onde o jornalista Fábio Marton, ele tem uma chamada, ele tem uma manchete que diz o seguinte: por que os evangélicos fundamentalistas usam Jesus para justificar a brutalidade militar? Para o evangélico radical, Jesus não é da paz. É um líder militar apocalíptico
e ele é parte do seu exército junto com o exército regular. Na verdade, o que nós estamos vendo ou observando é um pouco essa tradução do secular para o campo da política, para o campo das escolas, das universidades, da vida social e da vida em geral. Nesse ponto, eu acho importante o livro do Erich Fromm, da chamada primeira geração da escola de Frankfurt, onde ele fala um pouco e traduz para nós a ideia de uma normalidade que não é normal, é anômala. Por isso o título do livro dele é A Patologia da Normalidade. Nesse livro, Erich Fromm retoma os anos 50 do século passado com a proposta de Lafayette Ronald Hubbard, também conhecido por Ron Hubbard, que funda uma religião chamada Dianética, e que Erich Fromm chama de um aventureiro norte-americano, fundador de uma igreja com bases na cienciologia. Nos anos 50 do século passado, Hubbard utilizou a expressão dianética com a promessa de alívio dos males psicossomáticos. Seus escritos eram de ciência-ficção, fantasia e prometeísmo científico supersticioso. Sua proposta anunciava a libertação da mente de imagens nocivas e, através do ritualismo dianético, pressagiava livrar as pessoas das anomias provocadas pelas disfunções ligadas à imaginação e ao comportamento das pessoas. Na verdade, é apenas um exemplo dessas igrejas sem divindades, sem uma divindade e, por isso, desprovidas de qualquer centro convergente. Igrejas que cada uma, em cada esquina, em cada quadra, em cada bairro, tem seu nome, tem seu grupo, e cada grupo, às vezes, competindo com outro grupo da outra esquina, do outro bairro, etc. Então, há nessa ideia de um certo fundamentalismo que, através de uma mística empreendedorista, e também imanentista, ela deixa de lado todo o aspecto escatológico, o aspecto da fé, para assumir o drama humano a partir de uma mística empreendedorista, mercantilista. Então, esse é o primeiro aspecto, que depois nós poderíamos debater também, e aprofundar na questão. Por quê? Porque é um problema que vai preenchendo aquilo que o Erich Fromm fala do vácuo da modernidade. Ou seja, uma espécie de pietismo mórbido, sem qualquer sintonia com a convivência, com os direitos sociais, com a cidadania, com os valores humanos, mas simplesmente com base num fundamentalismo monolíngue que vai sistematicamente coagindo as pessoas em torno de um ideal que não pode ser universalizado. Nesse sentido, a imposição de qualquer conteúdo religioso não passa de um idealismo patológico, ou seja, uma gramática estrafalária, desalinhado com a perspectiva de uma sociedade pluralista. O fundamentalismo, então, passa a ser uma perversão mórbida a ponto de destroçar as bases de um Estado democrático de direito. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto desse fundamentalismo é a sua perversão e aquilo que Erich Fromm fala de um enamoramento pela morte. O que significa? Que é um fundamentalismo que não traz vida, não cuida dos outros, que é um convite ao, que é um convite ao rentismo, à rentabilidade, Esses movimentos, segundo Erich Fromm, são frequentes nos Estados Unidos, assim como são todos os movimentos fundamentalistas, assim como são alguns esportes, assim como é essa mentalidade desses gabinetes de ódio, e no fundo, na interpretação do Erich Fromm, o objetivo final é a derrota e a morte do outro, é destruir o outro, o inimigo. E aqui também nós poderíamos lembrar Jürgen Habermas, depois nós voltaremos um pouco a isso, quando ele fala da era axial, onde o critério era salvar ou condenar. O a favor salvava e o contra tinha que ser condenado. Então, vejam bem, esse fundamentalismo religioso, ele tem uma questão chave, que é destacar uma liderança, um pastor, um fulano de tal, capaz de atrair milhares de pessoas, seja através de carinhosidades, de afagamentos, ou por meio da disseminação do medo. Você impõe medo. E esse caráter, então, vai se traduzindo em fanatismo, que, de certo modo, também está presente em alguns setores das igrejas cristãs, da Igreja Católica, mas que se torna um tipo de fanatismo que parece uma luta entre gladiadores, que também está presente nos filmes de guerra, nas lutas armadas, nos desenhos animados, etc, etc, etc. Então, com isso nós passamos a ideia de que há um certo belicismo, ou como dizia a notícia do Fábio Marton, há um exército dessas igrejas que vão sistematizando através do medo, da disseminação do ódio, do terror, da infiltração na política, da infiltração na economia, nas empresas, que tem uma base assim extravagante, um fundamentalismo que parece cair bem para alguns num período de colapso mundial, de pandemia, para disseminar o medo, o fanatismo, de um modo de agir um pouco macabro, de salvacionismo e de condenacionismo, e que alguns conseguem, através de certas técnicas, uma admiração e um afeiçoamento bastante grande. E no campo da política, então, esse fundamentalismo, ele despreza a democracia, ele despreza o setor judiciário, ele despreza os movimentos da sociedade civil, ele despreza a reivindicação por direitos sociais. Por quê? Porque é um salvacionismo individualista, personalista, e um messianismo um tanto catastrófico, típico das bipolaridades. Ou você é a favor, ou é contra, ou você é da seita, ou você não é da seita. E é um discurso que atrai. E atrai inclusive milicianos, através de um fanatismo mórbido, e desqualificar, esse é um ponto importante também, desqualificar o alheio.
Nesse sentido, a fobia e a hostilidade decorrem não apenas em relação à raça ou etnia, mas também de crenças e práticas religiosas, orientação ou identidade sexual, ideologia, etc, etc. Então, parece que em período de pandemia, de um vazio da modernidade, né, esse fundamentalismo ele vai né, abrindo espaço para a proliferação de religiões e seitas dos mais diferentes matizes, dos mais diferentes nomes, né, e que se acentua de modo especial no contexto brasileiro e latino-americano, né, com um número de igrejas sem precedentes, inclusive isentas de determinados impostos. Então, vejam, um período em que nós vivemos desse fundamentalismo, de uma certa revitalização do fenômeno religioso, mas com outras roupagens, né, com outras características, né, e, né, para Habermas, a grande maioria desses movimentos religiosos e assim, exóticos, surgidos nos anos 70 do século passado, apresentam um sincretismo que Habermas chama, e outros autores denominam, do sincretismo californiano. Juntar religião, psicologia, ciência, misticismo, biblicismo, um exército de luta, né, de umas confrarias. Bom, Habermas também cita que esses movimentos aparecem também, por exemplo, no Japão, onde nas últimas décadas surgiram em torno de 400 seitas desse tipo, que fusionam elementos do budismo e da religião popular com teorias pseudocientíficas e esotéricas. Habermas também menciona o caso da seita chinesa Falun Gong, que, embora as represálias do governo, conta com aproximadamente 80 milhões de adeptos, sem falar dos regimes islâmicos. O terrorismo é apenas um exemplo a ilustrar o potencial político-religioso do poder, né? E também no Brasil, a meu modo de ver, esse discurso pode conformar-se com eventual aspiração para promover uma possível república militar neopentecostal terra Brasilis. Por que eu digo isso? Porque em 2016, numa janta, num evento em Florianópolis, com os amigos meus, eu teria dito que nós estaríamos a caminho de uma república neopentecostal do Brasil. E naquela época o pessoal meio achou graça demais e eu fiquei um pouco, né, sem sentido. Hoje eu vejo que essa ideia está bastante presente no Brasil e quem sabe nós sejamos um dos grandes laboratórios mundiais dessa nova junção de política e religião com caráter fundamentalista, né? Então, com isso eu também coloco um pouco a ideia, defendo um pouco a tese de que há uma versão aí da chamada teologia da prosperidade, e essa teologia da prosperidade, ela conjuga prosperidade com o comércio da fé. Você vende tudo que é símbolo, você vende tudo que é objeto. É um comércio completo, total, em todos os sentidos, que vai da cura às lembrancinhas. Ou seja, um traço básico, característico desse fenômeno religioso é essa dramaturgia, né, representada, aquilo que eu já falei, em torno de um triunfalismo de um pastor, triunfalismo aí a centralidade personalística de uma pessoa, que, retraduzindo, colocando um pouco para o debate, se pode dizer que esse fundamentalismo, ele tem como base e fundamento o verticalismo de dinastias religiosas, as novas dinastias, né? Esse verticalismo monolíngue, né,
que remete ao modelo dinástico do fundamentalismo religioso, né, centrada na figura de um soberano, de um pastor, de uma pessoa. E aqui, se a gente lesse O Mundo da Vida, Política e Religião de Habermas, uma obra traduzida ao espanhol em 2015, né, Habermas se reporta à era axial para destacar um modelo de representação amparado na lei sagrada. Só que sagrado aqui não representa e não significa o velho modelo tradicional que nós estamos acostumados, das religiões chamadas tradicionais, das igrejas tradicionais, etc, etc. Mas que, amparadas nesse modelo de uma figura do rei, com a áurea sagrada, incorporando ao mesmo tempo a iconografia humana e sagrada, que é esse novo fundamentalismo, a iconografia do comércio e da fé, do comércio de objetos, do comércio da cura e do comércio de tudo quanto possa ser. Isso vai avançando também no campo das empresas, no campo, né, de uma isenção de determinados impostos, e assume um poder hegemônico que aparece simbolizada atualmente nas representações das dinastias políticas, das milícias, dos grupos de pastores, das brigas entre eles, das confabulações entre eles, e que acabam dominando os interesses sociais, acabam dominando os interesses políticos, os interesses comerciais e empresariais nas universidades. Logo, logo, é possível que nós teremos uma universidade, estou conjecturando, mas estaria a caminho uma universidade neopentecostal do Brasil. Já temos as escolas militares e aí vamos por aí. Então, aqui um pouco essa ideia de que, no momento atual dessa crise ou desse colapso, aí tem duas questões para discutir, poderia ser num outro momento, aí a perspectiva de uma secularização do Estado não significa secularização da sociedade. São dois âmbitos diferentes, que agora parece que voltam a assumir a mesma feição. E nós, de certo modo, aceitamos e até defendemos a ideia de que o Estado tem um viés bastante secular. Porém, a sociedade alimenta esse viés religioso. E há, então, um certo reencanto dos fundamentos religiosos e com um acentuado caráter fundamentalista que obriga a repensar as causas desse retorno da religião no espaço público. Como é que nós vamos reinterpretar ou interpretar outra vez aquilo que significa Estado, espaço público, religião, sociedade civil e secularização? Então, me parece que esse fenômeno, ele ganha aspectos, que alguns até classificam como cristofascista, excêntrico, estrafalário, uma palavra que se usa muito pouco em português, mas bastante em espanhol, com efeitos irrefutáveis, com efeitos muito visíveis, principalmente quando se observa a proliferação e a rentabilidade triunfalista de igrejas com inúmeras denominações. Sem dúvidas, no nosso ponto de vista, esse fundamentalismo representa uma perspectiva desalinhada com os princípios da convivência e da hospitalidade entre as pessoas em uma sociedade pluralista. Então, aqui eu entro no último item, aquela ideia do religar, do enamorar-se novamente, do reenamoramento,
em torno à convivência. Se muito se fala de gabinetes de ódio, muito se deve falar também das filosofias de vida, das filosofias, ou dos pensamentos, e também de religião, que promovem a vida. Não no aspecto simplesmente externo, no aspecto visual, mas na sua essência. Então, aqui também vem a palavra reenamorar, que é um pouco a ideia do religar, mas o religar não no sentido religioso, no sentido um pouco latino, que significa o religar, criar vínculos, mas o vínculo não apenas com o transcendente, no sentido de algumas interpretações teológicas, mas a ideia de um religar, de um compromisso mútuo a respeito dos vínculos de um conviver humano. Se a gente quisesse traduzir um pouco a expectativa escatológica, tá bem? Mas se há uma ideia escatológica, esta vida tem que ser a antessala para todos e não só para alguns. A antessala do bem viver e do conviver, no sentido de seduzir, não instrumentalizando as pessoas, através de técnicas da oratória, do gritaredo, de símbolos de venda e compra e do negócio, da negociata da fé, mas um enamoramento pela vida e pelo conviver. E essa parece ser também uma das atribuições da filosofia, de um curso de filosofia, dos professores de filosofia. Então, superar essa tendência patológica e patologizante, e charlatanista, para, então, centrar na ideia de uma filosofia, ou filosofia da convivência, filosofia da hospitalidade, ou uma filosofia centrada na vida, de uma hospitalidade livre de perversões patológicas e patologizantes. Eu acho que esse é o grande desafio. Assim como entra, então, esse fundamentalismo e assume, se expressa, e ganha contornos, e ganha uma dimensão importante na vida, a gente trabalhar, então, por essa noção de convivência, de vivência plena, para deslocar a centralidade no aspecto patológico para o aspecto saudável, para o aspecto um pouco estúpido do charlatanismo, da instrumentalização, para uma convivência hospitaleira, da hospitalidade, para o reencanto do conviver. A gente tem a alegria de conviver com os outros. E não ficar aí no gritaredo, na venda e comércio de objetos e da confiança das pessoas, mas que a gente volte a reinventar. Claro, a pandemia nos confinou. Esse confinamento até vai um pouco na linha desse fundamentalismo, mas o religar, como resposta à convivência, nos faz pensar, um pós-pandemia, se é que virá, uma pós-convivência voltada, então, a uma nova forma de conviver, sem medo, sem hostilidade, sem ameaças, e um pouco mais tranquilo, que eu acho que esse é o nosso paraíso terrestre, e essa é um pouco a perspectiva do oikos, da casa, da morada da gente, uma morada que não é eterna, mas aí depois vem o aspecto mais teológico, nós vamos falar do ponto de vista filosófico, ético e moral, de um conviver que nos permite entender as pessoas na sua originalidade, na diversidade, nas várias formas de cumprir esse caráter religioso, político, da democracia, dos direitos sociais, das reivindicações sociais, das diferenças, etc, etc. Essa era a minha contribuição pelo momento, agradeço e termino por aqui. Muito obrigado.